E aí, pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre saúde mental. A gente está entrando aí no tema, né, de saúde mental na infância, adolescência. A gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso, né? A gente vai estar abordando no decorrer da semana, então começando por hoje. Pois bem, que a gente pode dizer, né? Como que a gente pode comentar, né, sobre saúde mental na infância, na adolescência, como que é a dinâmica de atuação, né? De que forma que a gente pode esperar uma conduta, né? As propriedades de atendimento, né? Como que isso se dá, né? Como que tudo isso vai ocorrendo. Na verdade, o processo todo, principalmente quando a gente vai falar, né, dessa fase, né, desse momento da vida em específico, é importante lembrar que não é através de um profissional ou dois, né, não é através de um único tipo de recurso, mas, por exemplo, as crianças, né, na fase da infância, é muito importante a gente lembrar que você tem toda uma estrutura, né? Quando você fala de estrutura multidisciplinar, na infância talvez seja um dos momentos assim mais claros que isso acontece, né? Porque quando você vai diagnosticar algo, quando você vai ter um suporte, quando você tem qualquer tipo de apoio aí, né? Nessas situações, a criança ela acaba exigindo, né? Acaba que por meio da própria condição de desenvolvimento, da própria condição de você ter que analisar estruturas que funcionam ali, né? Que atuam no ambiente dessa criança, existe que a necessidade de um profissional, por exemplo, um profissional psicólogo, uma terapia ocupacional, existe a necessidade de um psiquiatra, existe a necessidade de neuro, existe a necessidade de vários níveis de assistência, né? Existem necessidades aí de um conjunto, né, de suporte que é fundamental para essa criança, né? Que é algo que vai construir toda um acompanhamento, mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: você constrói a maneira de se acompanhar essa criança, né? Isso é muito importante porque é muito único, né? Você não tem como, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico X, né, de um transtorno geral de ansiedade, né, você tem então uma criança com algum tipo de resposta de hiperatividade, algo, né, nesse cenário, o mesmo conjunto de informações, os mesmos resultados e o mesmo tratamento não vai servir, né, para outras crianças diagnosticadas da mesma forma, porque varia muito, gente, a questão da intensidade, o ambiente. Porque assim, vocês estão fazendo os trabalhos agora, né? Vocês estão lendo e escrevendo cada um sobre o seu tema, né? Então, assim, é importante a gente frisar que todas essas crianças, né, que fazem acompanhamento em saúde mental, ambulatórios de saúde mental, né, ou mesmo numa unidade básica, né, que monitora as condições dessa criança, é sempre importante frisar que você tem a estrutura familiar no entorno, né? Você tem toda a questão de aceitação, né, por parte do tratamento, qual tratamento de repente é o melhor, né? Qual tratamento que é vamos dizer, a top de linha, né, na saúde mental. É aquela resposta que de repente, né, vai ser mais efetiva para reduzir as cargas emocionais. Então, eventualmente, né, uma criança monitorada, acompanhada, né, por uma equipe, às vezes você pode fazer uso de medicação, outras crianças não, né? Outra criança pode não fazer uso de medicação, ela faz só uso de terapias não medicamentosas, né?
E isso é muito importante. E assim, eu nem estou falando, eu nem estou citando aqui para vocês nenhuma doença em específico. Eu acho importante assim a gente manter, pelo menos nesse momento, né, um tom mais generalista, né, de entrada, porque a gente não pode perder a visão do quanto que o ambiente contribui, o quanto que toda a estrutura de suporte familiar contribui, né? Quando a gente fala de outras doenças, né? Vamos colocar um aspecto bastante palpável, algo bastante físico, né? Diabetes, né? Se um paciente com diabetes, né? Ele tem a necessidade de uma dieta, ele não vai poder comer doce, mas a família dele não colabora, vamos dizer assim, né? E continua comendo doce, normalmente, né? Ou seja, você não tem um ambiente que te favorece, você não tem um ambiente te apoiando, te dando suporte. Então acontece o quê? Que uma hora ou outra vai escapar, né? E aí o tratamento pode não ser tão eficaz, né? A pessoa vai estar acabando comendo doce, vai escapar uma hora ou outra, né? É claro que não estou dizendo, né, que famílias de diabéticos não podem comer doce, mas vocês entendem o ponto que eu quero chegar, né? Você tem meios, né, suporte, você não vai comer um chocolate na frente sei lá, de alguém da sua família que seja diabético, você não vai uma gestante com restrições com relação à hipertensão, né? Você vai comer batata frita na frente dela, né? Então assim, são coisas que o ambiente, o cenário, né, acaba colaborando muito. E é isso, né, que a gente fala quando assim, diz respeito com relação ao acompanhamento da criança. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? A primeira coisa que a gente sempre tem que procurar, né? Qual que é o cenário, com que tipo de ambiente eu vou trabalhar. Não adianta, assim, você organiza um evento, organiza uma palestra, organiza lá um encontro, né, com vários pais, né, familiares de crianças em acompanhamento de saúde mental, né, a criança com várias manifestações, vários tipos de diagnósticos, né, ali evidenciados, e isso acaba caindo por terra, os esforços, né, caem por terra quando você quer nivelar tudo da mesma maneira, você quer usar a mesma medida, né, vai usar a mesma régua para todos os tratamentos, né? Então é muito importante ter em mente isso. E às vezes a gente acha que não interfere, mas, por exemplo, uma família que conversa, né, com outro, né, com outra família na mesma situação, pode estranhar, poxa, mas meu filho tem o mesmo diagnóstico e faz um acompanhamento diferente, né? Quando a gente também ali por desinformação fala, poxa, mas tem uma coisa estranha, né? Vai lá e questiona, cobra, você ter o mesmo tratamento. Muitas vezes isso é prejudicial, né? Ter o mesmo tratamento passa a ser prejudicial. E é em torno disso que, né, a gente pode pautar inicialmente nosso trabalho, né? Você não precisa ser um especialista na área para poder entender e para poder saber que a diversidade, né, ela vai existir, a questão dos múltiplos tratamentos, né, as múltiplas maneiras de você abordar um mesmo problema, né, elas podem existir. E é isso que é importante a gente ter em mente, né? É isso que é uma das coisas fundamentais da gente estar trabalhando, né? E, bem, vamos falar agora um pouquinho também de adolescência, né? A questão de saúde mental na adolescência, isso é importante, é bastante comum, né? Alguns tipos de transtornos, algumas manifestações. Eu mandei para vocês um material pela OPAS. O material da OPAS ele é bastante focado na adolescência. O material de infância ele está baseado nos manuais do Ministério da Saúde e do Governo do Rio, né? O do Governo do Rio eu achei bem interessante, bem legal,
Eu até observei lá, eu coloquei frisado que, de repente, quem queira, né, se aprofundar no tema, quem queira ler um pouco mais, tem esse manual do Ministério e o manual do Rio de Janeiro, bem legalzinho. Mas, assim, para poder entrar no contexto, né, da disciplina, pelo menos o vídeo explicando algumas condições ali de saúde mental na infância e esse material da UPAS, tá? Esse material é fundamental, tá, para essa nossa semana, tá bem? Então vamos lá. Sobre a adolescência, gente, é importante a gente frisar o seguinte: o que mais acontece na adolescência, né? O que mais ocorre na adolescência? Primeiro a gente tem que lembrar que é um dos momentos da vida em que você mais vai ter as oscilações, flutuações hormonais, tanto homem quanto mulher. Você vai ter disparos absurdos, né? Níveis absurdos de hormônio circulando, então leva a percepções, leva a pensamentos, sensações que talvez a pessoa nunca mais vai experimentar, né, na mesma intensidade que era na adolescência. Isso pode gerar uma resposta de maturidade, como pode gerar uma resposta de agressividade, uma resposta de uma possível aí, atos, né, vamos dizer assim, de violência, né, contra o próprio adolescente, contra a família. E isso, quando extrapola, né, lembrem-se, né, das nossas primeiras aulas, né, lembrem-se sempre, gente, qual que é o problema, né, quando que você começa com o problema, né, quando ele já impede que você viva a sua rotina, né. Então, um adolescente que não gosta do próprio corpo, um adolescente que não gosta do próprio rosto, que assim não gosta da vida que tem, é uma coisa. Um adolescente que ele se mutila, né, que ele se agride, né, já passa a extrapolar, já passa a pertencer a um grau de violência autoprovocada, né? E é nesse contexto que é necessário intervir, tá? Então, vocês percebam que sempre a gente trabalha em saúde mental com aquela coisa, olha, beleza, ficar triste é normal, ficar triste pode acontecer, né? Mas quando você para a sua vida por uma tristeza que você não consegue detectar a origem, quando você não consegue especificar o que está acontecendo com você, com o seu mundo, né? E ali você para os seus contatos com as pessoas que vivem com você, você para todo o seu projeto de vida, aí passa a ser um problema, né? E na adolescência a gente tem não só as questões de repente de depressão, de ansiedade, mas a gente tem atos de violência, né? Atos de violência eu digo com relação a suicídio, né? Automutilações, né? Isso é muito comum. Isso é infelizmente assim mais comum do que a gente gostaria. É muito subnotificado, né? Também isso é algo que assim passa desapercebido. Então, em números, né, a gente tem um dado estatístico de quantas vezes ocorre, mas isso é claramente muito maior, né? As mortes por violência, né, na adolescência, a gente tem questão de assim, envolvimento com bebida, envolvimento com drogas, né? Uma das principais causas de morte na adolescência é o suicídio. No material que eu passei para vocês, eu não me lembro só se é na América Latina ou se é no Brasil, mas consta lá que a terceira maior causa de mortes, né, na adolescência é justamente o suicídio. Então, muitas das doenças, né, muitas das patologias em saúde mental começam a aparecer na adolescência e acabam passando como, assim, ela evolui, né, ela progride de uma forma
que passa mascarada, é coisa da idade, né? São sintomas da idade. Exatamente por isso, por não se entender muito bem a diferença entre aquilo que te incapacita, né, e aquilo que é transitório, né? Às vezes para a família, né, passa batido, às vezes o adolescente procura atendimento, procura suporte, e esse suporte pode não acontecer, né, não da forma como espera e nem da maneira como deveria ser, né? Então isso tudo leva o quê? A ficar algo como é transitório, ou eu sou assim, e a pessoa leva anos e anos para poder voltar a procurar ajuda, né? E aí com uma condição, né, de vida, uma condição de estrutura mesmo, de personalidade, né, que poderia ter vivido, né, com uma qualidade melhor, né, nesse intervalo de tempo, né, entre 5, 10 anos, enfim, o tempo que levou para procurar ajuda, poderia ter uma qualidade de vida melhor nesse período do que de fato teve. Então, assim, montei aqui só um material inicial, tá, gente? Um material só introdutório sobre saúde mental na infância e na adolescência. A gente vai estar trabalhando isso no decorrer das semanas. Como é um material um pouco mais completo, eu vou voltar a falar com vocês, eu vou separar, né, um conteúdo de infância, um conteúdo de adolescência, certo? Mas a gente precisa conversar, tá joia? Bastante sobre isso, que é muito importante, tá bem? Bom, gente, até mais, falou aí, até!